Meus irmãos, eu tenho certeza que se eu pergunto para vocês quais são suas metas para este ano 2024, entre elas, com certeza, está procurar a presença de nosso Senhor, né? Buscar de nosso Senhor Jesus Cristo. E buscar do Senhor Jesus Cristo é uma coisa que sempre tem acontecido ao longo da história bíblica, desde que o Senhor Jesus nasceu até que Ele morreu, ascendeu aos céus, e ainda hoje muitas pessoas buscam, procuram ao Senhor Jesus. Mas a pergunta que nós precisamos nos fazer é: por que procuramos Jesus? E como nós procuramos, como nós buscamos ao Senhor Jesus, falando da forma como nós buscamos Ele. Quando nós vamos e lemos a Bíblia, muitas pessoas procuravam o Senhor Jesus por motivos diversos, né? Alguém me fale, um motivo que aparece na Bíblia pelo qual uma pessoa procurou o Senhor Jesus. Por quê? Cura, que mais? Alimentação, que mais? Curiosidade, né? Muitos procuraram, olha, será que aquele cara que fará o que todo mundo fala que ele faz? Por curiosidade, procuraram eles. Outros, né, os grupos dos religiosos da época, procuravam ele apenas para ver o que ele estava fazendo, para ter como acusar ele. Mas hoje, por que as pessoas procuram o Senhor Jesus? Querido irmão, para este ano 2024, né, estamos aí iniciando o ano, apenas hoje, 10 de janeiro. Por que razão você procura, ou tem que procurar o Senhor Jesus este ano também? Por que nós renovar essa missão? Por que nós renovar esse compromisso de procurar o Senhor Jesus? Por muitas coisas, nós precisamos procurar o Senhor Jesus. Mas na igreja de hoje, quando nós damos uma olhada no que está acontecendo na igreja, na atualidade, nós vemos que tem muitas pessoas procurando o Senhor Jesus, mas nem todo mundo está procurando Jesus da forma certa. Tem muitas pessoas também procurando o Senhor Jesus por milagre, por interesse, procurando o Senhor Jesus por promessas que fazem os líderes religiosos, outro procurando Jesus porque querem consertar a sua situação familiar, porque precisam dar um jeito com algum tipo de vício, muita coisa. Tem motivos realmente bons e tem outros não tanto. Mas nós, os que estamos aqui agora no templo, como nós temos procurado o Senhor Jesus? E para falar desse tema, eu quero tomar, né, uns personagens que eles são muito misteriosos. Eu até na última vez que eu preguei aqui fiz uma pequena referência deles, né? Quando eu falei de como se celebra o Natal lá na Venezuela, eu falei que a temporada do Natal acaba lá na Venezuela 6 de janeiro, com Dia dos Reis Magos, se chama lá, né? Los Reyes Magos. Então, que é o que acontece, meus irmãos? Quem ensinam para nós a história dos sábios do Oriente? Que tem eles que transmitir para nós em relação a como procurar o Senhor Jesus? Que exemplo nós pegamos deles que podem nos ajudar para nós ter uma procura, para nós buscar o Senhor Jesus neste ano da forma certa? E exatamente isso é o que eu quero falar com os irmãos. Vamos passar para a próxima diapositiva. Muito bom. A primeira coisa que temos que falar aí, meus irmãos, é quem eram estes sábios do Oriente. O que sabemos sobre eles e que não sabemos sobre eles. Vamos falar primeiro das coisas que sabemos sobre eles. Primeiro que nada, né, sabemos que eles eram magoi. Magoi era um termo usado no grego para falar, que se usa pelo menos 3 vezes na Bíblia para falar de diferentes pessoas. A primeira dela, né, segundo o dicionário Stronger, ele fala que magoi era usado para falar
de pessoas sábias, estudosos na ciência, pessoas que tinham grande conhecimento, sacerdotes também de outras religiões, né? Também se usa no sentido de falar de astrólogos, pessoas que estudavam as estrelas, que olhavam o céu e aí conseguiam ter informação para a colheita, para semear, para fazer todas aquelas coisas quando os rios subiam de nível e tudo mais. E também se usava para descrever magos, pessoas que faziam feitiçaria, que eram enganadores, né? Por exemplo, Simão o Mago, né? Se usa a palavra magoi. Agora, segundo o que nós entendemos, estas pessoas eram sábias, eram pessoas que tinham conhecimento. Pastor, como sabemos isso? Meus irmãos, quando nós comparamos pelo menos a Simão o Magoi com estes magóis, nós vemos que a motivação deles era diferente. Simão procurava que? Ganância. Ele procurava tirar vantagem do dom, né? Ele procurava um benefício pessoal. Em cambio, estes personagens que chegaram a visitar o Senhor Jesus quando estava recém-nascido, eles não chegaram para procurar nada para si. Eles chegaram para adorar aquele que tinha sido prometido. Então podemos entender que estes não eram como feiticeiros, não eram uma espécie de Harry Potter, né? Não eram uma espécie de cara que fazia feitiço e lançava maldição sobre as outras pessoas. Não eram também uns magos do futebol, sei lá, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Pelé. Não, eram pessoas exatamente que tinham um conhecimento, possivelmente astrólogos, é o que a maioria dos expertos afirmam deles. Eles chegaram do Oriente, né? Eu vou falar um pouco mais disso no próximo ponto, mas sabemos que eles vinham de Oriente, possivelmente da região da Síria, né? De todo o que era o Império Sírio de lá. Tem outros que falam que possivelmente eles vinham de outra região, mas também nós conhecemos e sabemos que este personagem conheciam as profecias relacionadas ao Messias. De fato, é a primeira coisa que eles falam quando chegam em Jerusalém. Cadê o rei dos judeus? Porque vimos sua estrela nos céus e vimos para adorar ele. É muito interessante, meus irmãos, porque como é que estas pessoas que não pertencem ao povo judeu conheciam o nascimento que tinha sido dado uma profecia que o rei do mundo, o rei dos judeus, nasceria exatamente em Jerusalém. É sumamente interessante, é uma coisa que eu sempre me perguntei, como estas pessoas conheciam isso se eles não pertenciam ao povo judeu? Possivelmente, nós sabemos que os judeus, quando eles foram levados para o exílio, meus irmãos, olha, esta é uma opinião minha, não estou falando que seja assim, né? Uma conclusão que de repente eu posso girar pelo que a história bíblica nos apresenta. Nós sabemos que os judeus, eles foram levados cativos para a Babilônia, né? Ficaram lá durante o tempo de Nabucodonosor, só que depois, anos depois, a Babilônia foi conquistada por quem? Por Síria, né? Foi conquistada pela Síria e possivelmente em esse negócio de conquista dos babilônios pelos sírios, os judeus passaram, né, de novo dono. As crenças dos judeus foram conhecidas por aqueles que conquistaram também eles e que passaram a ser donos deles. E estas pessoas, como estudosos, pessoas de ciência, possivelmente também pessoas de religião, no relacionamento com o povo judeu, eles conheceram esta história e isso se foi transmitindo, e por isso, para estes magóis, a profecia do Messias era conhecida porque pegaram isso do povo que estava no exílio. É uma possível explicação para isso. Mas também conhecemos que eles levaram presente, né? Quais foram os presentes que eles levaram? Ouro, incienso e mirra, né? Agora, que é o que nós não sabemos deles? Primeiro, quantos eram realmente? Não se sabe. A Bíblia nunca fala que eram 3, né? Como a tradição tem passado para nós. De fato, os expertos, eu estava escutando de um professor de história da Colômbia, que se acredita que possivelmente eles eram mínimo 12. Ele fala isso porque ele disse, em aquele tempo as pessoas viajavam em grupo, eram grupos grandes,
E mais, viagem dessa natureza, que era viagem com certeza muito longo, que ia levar muito tempo, precisava que ele levara muita coisa para se manter, para se cuidar, para comer e tudo mais, e tinha que ser uma caravana. Não dava para ser 3 apenas. Tinha que ser um grupo mínimo de 12, é o que falam os expertos, né? Nesse sentido. Que outra coisa sabemos deles? Também, que outra coisa não sabemos deles? Não sabemos como eles se chamavam, né? Tradicionalmente se tem atribuído o nome a eles, mas a Bíblia não apresenta nenhum tipo de nome para eles. Agora, de onde se tirou esse negócio que eles eram 3? Pelos presentes, né? E todo isso passou a ser uma tradição. Agora, que é o que realmente nós precisamos saber e conhecer destes sábios do Oriente? Passamos para o próximo, por favor. Eu convido aos irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 2. E vamos a ler aí o que nos fala Mateus capítulo 2, desde o versículo 1 até o versículo número 12. Mateus capítulo 2, desde o versículo 1 até o versículo 12. Fala assim a palavra do Senhor. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região de Judeia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia de nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região de Judeia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual é o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois o mandou a Belém com a seguinte ordem: vão, procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ele foi diante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando vieram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os presentes, seu cofre, e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Senhor Deus, Pai, somos gratos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Senhor. Agradecemos por a Tua Palavra, que é nossa bússola, Senhor, para entender como nós devemos fazer, Senhor, como nós devemos nos conduzir nesta vida, Senhor. Agradecemos especialmente, Senhor, porque cada parte dela nos ajuda, Santo Deus, a entender Tua vontade. E eu peço, Senhor, que neste momento que estaremos estudando, Senhor, este evento importante, que nós preparemos nossos corações para o que Tu Espírito Santo tenha a falar para nós e do exemplo que os sábios do Oriente têm que passar para nós, Senhor, em relação a como procurar Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Primeira lição, meus irmãos, que nós podemos tirar de estes sábios que temos aqui. Nós vemos, meus irmãos, segundo o que fala o verso número 1, diz que estes sábios chegaram do Oriente até Jerusalém. Primeira coisa que nós podemos falar é que você precisa buscar a Jesus e sair da sua zona de conforto. ¿Por que razão nós entendemos isso, queridos irmãos?
Se vocês olham o mapa que temos aí, o que se fala é que eles chegaram do Oriente. Alguns expertos falam que eles chegaram até Jerusalém vindo da zona da Pérsia, né? O que era o Império da Pérsia. E outros falam que possivelmente eles vieram de um pouco mais acima, do que hoje é a zona de Azerbaijão, que é aquela região que está aí, né? Com o círculo vermelhinho lá. Só que, meus irmãos, essa viagem, segundo falam os expertos, não era uma viagem como ir de aqui a Tubatuba, né? Lembremos que na época não tinha estrada, não tinha Uber, não tinha avião. O terreno, o território, tinha muita montanha, muita ladeira, era um território muito difícil. E eles falam que essa viagem, possivelmente, dependendo da temporada que eles viajaram, das condições do clima e a idade deles, levou entre 9 meses a 2 anos. Uma viagem longa, difícil. Mas por que eles fizeram essa viagem? Eles falam, quando chegam até Herodes, o que eles falam? Por que eles chegaram em Jerusalém? Para fazer o quê? Ele fala, cadê o menino que é o rei dos judeus? Viemos para quê? Para adorá-lo. Irmãos, procurar Jesus demanda que você saia da sua zona de conforto. Estes magoi, né? Qual é o termo que se usa para eles? Eles eram pessoas da ciência, pessoas que possivelmente tinham uma vida muito boa lá onde eles moravam, estudando, vivendo bem, dormindo comodamente. Mas eles decidiram sair de seu conforto lá no Oriente para ir a uma terra desconhecida, viajar entre 9 meses a 2 anos, dormindo mal, expostos a perigos, com muita incomodidade, para ir e adorar ao menino que é o rei dos judeus. Aqui surge uma pergunta para nós. O que nós estamos dispostos a fazer para nos apresentar e procurar o Senhor Jesus? Meus irmãos, nós entendemos que hoje vivemos tempos onde as pessoas ficam muito cômodas, muito acomodadas para procurar o Senhor Jesus. Às vezes é mais cômodo ficar na minha casa assistindo culto pela internet que vir no templo. Às vezes sua comodidade pode ser outra coisa. Você fica cômodo apenas fazendo aquilo que você gosta dentro da igreja. Saulo é amigo meu, né? Vou meter-me com Saulo. Saulo ele é coordenador do Ministério de Educação Cristã. Então Saulo fica lá na biblioteca e não tem nada a ver com evangelismo, não tem nada a ver com ministério infantil, ele não vai apoiar mais nada porque lo dele é educação cristã. Lo dele é estar metido na biblioteca e ele fica cômodo lá em seu cantinho na biblioteca. A vezes nossa comodidade está em criticar o que todo mundo faz, mas eu não faço nada. Mas eu fico cômodo criticando o que outro faz. E assim, muitas vezes, sua zona de conforto é aquilo que não permite você procurar o Senhor Jesus da forma certa. Você que está aí sentado, se pergunte, o que não me deixa procurar Jesus da forma certa hoje? Que me mantém a mim em uma zona de conforto? Meus irmãos, é incrível, porque a história bíblica nos ensina que no desconforto é onde nós crescemos. Vou colocar um exemplo. Aqueles que fazem academia, aqueles que maleiam, né? Entendemos que o músculo cresce no desconforto. Para o músculo crescer, você precisa deixar ele desconfortado. Como? Por isso, as pessoas que fazem exercício pegam sempre cargas pesadas.
Porque se ele pega uma carga leve e ele fica lá, faz 20 repetições, fácil lá, esse músculo nunca cresce. Para o músculo crescer, ele precisa pegar uma carga que crie desconforto para romper fibra e assim o músculo crescer e se fortalecer. Quando o cristão sai da sua zona de conforto e procura o Senhor sem se importar se vai ficar ou não vai ficar confortável, o cristão cresce. Mas hoje nós vivemos em um mundo gospel, onde se nos transmite que o bom é ficar confortável. Fique aí em seu cantinho, faça apenas o que você faça, você não tem que mudar de vida, você não tem que sacrificar nada. Fique tranquilo aí. Quer assistir o culto da internet? Faça. A igreja do ar, como chamam agora. Você não quer mudar? Não mude. Traga aqui seu dízimo e oferta. Fique confortável em seu pecado. E assim se nos transmite isso. Mas nós entendemos aqui, segundo o que nos fala a história bíblica, que para procurar Jesus, para adorar Jesus, precisamos sair de nossa zona de conforto. Segunda lição que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, de estes magoi. Busque a Jesus e entregue-se a Ele em adoração. Nós vemos isso no versículo 2 e no versículo 11. No versículo 2 fala que eles chegaram e falaram: cadê o rei dos judeus? Vimos aqui para adorá-lo. Depois lá no versículo 11, na primeira parte, falam que eles entraram na casa, viram o menino Jesus com Maria, sua mãe, e que fizeram eles? Adoraram eles. Irmãos, a palavra adoração que se usa aí é uma palavra muito interessante, porque essa palavra que usa aí Mateus é uma palavra que descreve a mesma atitude que tem um cachorro quando vê seu amo. Quantos aqui tem cachorrinhos? A maioria tem. Quando seu cachorro olha você, como fica? Fica alegre, se mexe, brinca, salta, lame sua mão. A palavra adoração aqui tem essa implicação. E por que o cachorro faz isso? O cachorro faz isso porque ele reconhece que você é seu amo. Porque ele reconhece e se submete a você. Tem uma teoria muito interessante, que os expertos em conduta animal, eles falam que cachorros, eles têm esse comportamento porque eles se identificam a um macho alfa na família. E quando eles se identificam a um macho alfa dentro da família, eles se sometem a esse macho alfa. E a ele rendem toda sua devoção. Então olha só, aqui diz que quando eles chegaram lá, adoraram ao Senhor Jesus, renderam seu ser a Ele. Em poucas palavras, entregaram para Ele seu ser, sua essência, todo o que eles eram, entregaram para o Senhor Jesus, reconhecendo quem Ele era, o rei dos judeus, mas também se sometendo a Ele. O Senhor, olha só, meus irmãos, que coisa interessante. Homens sábios que se ajoelham e adoram a quem? Uma criança, um menininho. Olha que coisa linda. Mas o mais interessante aqui, meus irmãos, é que os magos, eles repetiram uma coisa que já Jesus tinha feito. Porque quando nós lemos Filipenses capítulo 4, que se fala que Jesus, não estimando ser Deus, não se aferrou a isso, sino que Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Então, em poucas palavras, assim como Jesus se humilhou sendo Deus, eles estavam entregando sua vida também em humilhação a esse Deus que se humilhou. Meus irmãos, Senhor Jesus se humilhou por você. Agora, você se humilha por Jesus? Jesus se humilhou para te salvar. Você se humilha e entrega toda a sua vida para Ele governar a sua vida.
para Ele fazer de você um vaso? É uma pergunta interessante que nós precisamos nos responder. Mas tem uma terceira coisa que nós precisamos responder, meus irmãos. Um terceiro exemplo que eles nos dão aí. Na parte B do versículo 11, fala que eles entregaram para Jesus presentes, né? Já sabemos que os presentes eram ouro, incienso e mirra. Os expertos falam que estes presentes tinham um significado especial. Que eles, com esses presentes, não sabemos a quantidade, né? Falam que eram presentes, mas não sabemos quantos quilos de ouro, não sabemos quantos quilos de mirra, não sabemos quanto de incenso eles teriam dado, mas eles deram esses presentes, segundo se fala, expressando três coisas. Ouro, presente para reconhecer a grandeza de um rei. Eram os presentes que se levavam ao rei na época. Incienso se usava para estar na presença de Deus. Reconhecimento da divinidade de Jesus. Mas também entregaram mirra, que era o que se usava para embalsamar os corpos dos mortos, reconhecendo que esse menino que se humilhou ia morrer. Então nós aí vemos, meus irmãos, que eles tinham presentes que simbolizavam uma coisa importante para eles. E eles entregaram esses presentes aos pés de Jesus. Nós temos aqui que nos perguntar uma coisa. Eles, como sábios, tinham esses presentes importantes para dar ao Senhor Jesus. Possivelmente você não tem ouro. Com certeza você não tem incienso. E menos ainda você tem mirra. Mas o que você tem para entregar ao Senhor Jesus e colocar a seus pés? A terceira lição, meus irmãos, que nós temos que aprender é que tudo o que nós temos que colocar aos pés do Senhor. Você possivelmente não tem ouro, mas tem tempo para entregar para o Senhor. Possivelmente você não tem mirra, mas tem talentos, capacidades, dons que Deus te deu para entregar e colocar nos pés dele. Possivelmente você não tem incienso, meus irmãos, mas você tem capacidades financeiras, econômicas, que com certeza abençoarão muita vida no reino de Deus. Agora, a pergunta que precisamos nos fazer: estamos dispostos, assim como fizeram os magoi, a colocar isso que temos também aos pés do Senhor? Meus irmãos, procurar o Senhor Jesus implica nós abrir mão de nossos tesouros para procurar o tesouro maior, que é a salvação em Cristo Jesus e tudo o que isso implica. Lembremos a palavra do Senhor Jesus. Ele falou que onde estiver vosso tesouro, aí estará vosso coração também. Onde está seu coração hoje? Hoje nós temos tantas coisas que fazer como igreja, tantos projetos que temos certeza que vão vir para este ano e que vão precisar de seu apoio financeiro, que vão precisar que você investa tempo para apoiar esses projetos, que vão precisar que você coloque as suas capacidades, seus dons ao serviço do Senhor. Os irmãos estão dispostos a fazer isso? A colocar isso nas mãos do Senhor? Possivelmente você fala: pastor, eu já não tenho força para sair evangelizar. Mas você pode orar? Então tem algo para colocar aos pés do Senhor. Possivelmente você fala: pastor, eu não estou trabalhando, eu não tenho dinheiro para aportar. Mas meu irmão, você tem força, talentos para apoiar na igreja, no evangelismo, na rua? Então você tem alguma coisa para oferecer para o reino. Meus irmãos, mas também não podemos ficar cômodos, né? Porque hoje é assim, é muito fácil eu pegar o dinheiro, olha, aqui está, Jairo, pega aí, minha oferta missionária, e fico em meu canto, não faço mais nada.
Meus irmãos, precisamos entender que procurar o Senhor Jesus é uma procura integral. E eu vou falar para você porque precisa ser uma procura integral. Jesus se entregou como? Entregou apenas seu espírito? Entregou apenas seu corpo? Entendemos que Ele se entregou todo. Então você também pode entregar todo para quem se entregou todo por você, meus irmãos. Lembremos o que fala Filipenses: haja pois em nós o mesmo sentir que também estuvo em Cristo Jesus. Meus irmãos, para finalizar, que nos ensinam os magoi, que nos ensinam os sábios do Oriente? Busque Jesus, mas faça com a atitude certa e de forma firme. Queridos irmãos, hoje, tristemente, vivemos em um mundo onde cada vez mais vemos como o amor das pessoas fica frio. Mas o amor para o próximo está ficando frio porque nossa procura de Jesus está fria. Queremos procurar Jesus, mas nós saímos de nosso Oriente para ir até onde Ele está. Nós saímos de nossa zona de conforto. Queremos receber a bênção, queremos apenas nós ficar gordos de bênção, mas não queremos sair de nossa zona de conforto e entregar também para Jesus. Porque Jesus precisa? Não, porque Ele é o Rei e merece louvor e adoração de nossa parte. Irmãos, o Senhor Jesus não negou nada para nós. Ele ainda não nega nada para nós. Que estamos nós dispostos a abrir mão para adorá-lo também? Então, para finalizar, meus irmãos, repassando, busquemos a Jesus saindo de nossa zona de conforto. Busquemos a Jesus entregando nossa vida toda em adoração a Ele. E busquemos a Jesus entregando para Ele todo o que nós possuímos. E dessa forma, temos a certeza que o Senhor Jesus será glorificado, adorado com nossa vida em este ano 2024. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que isso seja uma realidade em nosso 2024.